Fala galera, meu nome é Nicolas Fontes, seja bem-vindo ao meu canal, onde eu gosto de dar dicas de programação e também sobre a carreira de dev, seja aí no Brasil ou aqui na Irlanda. E no vídeo de hoje eu quero falar para vocês quais foram os motivos que eu resolvi morar aqui na Irlanda, ao invés de todos os outros países que eu poderia escolher, e também com relação ao Brasil, logicamente. Por que eu decidi a Ilha Esmeralda, falar um novo idioma, viver em um outro tipo de clima, todas essas questões eu queria falar com você nesse vídeo de hoje, tá certo? Então fica por aqui e nós falaremos mais sobre isso. Fala galera, esse é mais um vídeo relacionado de como ser um programador vivendo aqui na Irlanda e trabalhando aqui logicamente. E hoje eu quero falar com você sobre quais foram todos os motivos, qual foi a minha grande análise que eu fiz para conseguir escolher, falar não, a Irlanda vai ser o lugar que eu quero trabalhar, que eu quero viver e tudo isso. Esse foi um pedido que fizeram de acordo com meus outros vídeos que eu já fiz aqui no canal com relação a todo o meu processo da Irlanda, algumas diferenças do Brasil e da Irlanda, enfim, todo esse tipo de assunto. Me perguntaram lá o porquê que eu escolhi a Irlanda, dentro de tantas opções que a gente tem hoje em dia. Então, eu quero explicar basicamente para você todos os exemplos, todos os motivos, e aí a gente vai fazendo uma análise geral. Primeiramente, isso começou lá em 2018, no início de 2018, que eu decidi que eu não queria mais morar no Brasil. Primeiramente, que é a questão de muito calor, eu não sou muito afim de tanto calor, e devido a toda a situação de que está o Brasil, questões de governo desde lá de 2017, 2018, toda essa questão que vai ser, desvalorização da moeda, tudo que eu conseguia ver que estudiosos e analistas estavam falando que ia acontecer no Brasil nos próximos anos. E aí, no início de 2018, eu falei, não, eu preciso sair do Brasil, viver num outro país, buscar uma qualidade de vida, ganhar um melhor salário e ter a minha família fora desse país, porque não é o que eu quero. Embora eu amar muito o Brasil, sou brasileiro declarado, mas infelizmente a situação do Brasil não é muito boa e a gente sabe que é uma boa hora de sair, ainda mais pra gente que é da área de TI. E aí eu comecei a ter essa dúvida, para onde eu vou, qual que é o melhor lugar, que é o país que eu vou me adequar melhor e tudo mais. E aí eu tinha aquele leque geral de opções, né? 100% dos países de primeiro mundo hoje tá buscando profissionais de TI. Então a primeira coisa que eu fiz é quais são, sei lá, os top 10 dos países que eu tenho uma facilidade para conseguir um visto, que estão sim em busca de um profissional com um valor bom de salário, uma qualidade de vida boa. E aí eu fiz lá uma lista de top 10 que ficou, vamos botar, da América, Canadá e Estados Unidos, da Oceania, Nova Zelândia e Austrália, embora Nova Zelândia eu não via muitas opções de vagas de TI, uma facilidade de visto e tudo mais. E aqui na Europa, vários e vários países, né? Como a própria Irlanda, Inglaterra, Alemanha, Portugal, Itália, França, Bélgica, enfim, tudo isso que o mercado de TI está muito bem, muito bom aquecido aqui. E aí eu montei essa lista dos 10 países que eu achava que eu poderia ter essa chance. E aí a primeira opção que eu já comecei a descartar os países foram: eu queria aprender um novo idioma. No início de 2018 eu não falava inglês, eu não sabia praticamente nada de inglês, eu nunca tinha estudado inglês. A única coisa que eu tinha feito era leitura de documentação, assistir vídeo em inglês voltado à área de tecnologia. Então era isso o contato que eu tinha com o inglês. E o meu sonho de vida era sim falar o inglês nativo, não nativamente, mas fluentemente. E eu sabia que isso eu não ia fazer no Brasil estudando numa escola de idioma. Eu sabia que eu não ia conseguir chegar nisso. Eu tinha que ter a experiência morando num país que falasse o inglês como língua nativa. E aí só com esse tópico eu já descartei, sei lá, metade dos países. Porque se a gente botar Portugal, eu já ia descartar Alemanha, Itália, França. Esse eu ia descartar, embora muitas das empresas que trabalham nesse país falam o inglês, não ia ser algo do dia a dia, sabe? Por exemplo, eu ia numa farmácia, eu ia num médico, eu ia, sei lá, num mercado, alguma coisa assim. Não é a língua primária deles. Eles falam o alemão, o italiano, o francês, o português. E eu não queria isso pra mim. Eu estava fazendo uma mudança de vida, eu queria um novo desafio grande na minha vida. E eu falei, não, agora é a hora de eu aprender um novo idioma e viver nele. Então eu vou focar nos países que falam apenas o inglês como língua nativa. E aí eu já cortei e fiquei entre Canadá, Estados Unidos, Irlanda,
Grã-Bretanha, UK e a Austrália. Então eu fiquei nesse top 5. Aí vamos lá. Primeiro, a Grã-Bretanha, a Inglaterra. Eu resolvi não seguir com ela, porque pelo fato de que eu já estava ouvindo falar sobre o Brexit, que a Inglaterra ia começar a sair da União Europeia e tudo mais nessas coisas, e estava numas discussões de especialistas falando que isso poderia ser ruim para a Inglaterra, outros falando que ia ser bom. A questão de viagens dentro da Europa, isso poderia ser um pouco mais difícil de acontecer, ia ter uma pequena burocracia a mais. Então eu comecei a falar, pô, a Inglaterra está querendo sair desse círculo que tem a União Europeia. Então eu vou deixar ela um pouco ali em quinto lugar, né? Vamos deixar ela como quinta opção. E aí a quarta opção ficou os Estados Unidos, porque eu nunca tive uma grande vontade de morar nos Estados Unidos. Eu tenho parentes que moram lá já, que têm a vida lá. Porém, nunca foi algo que me chamou muito a atenção assim. Não sei se é porque é o normal de muita gente já ir para lá, né? Embora aqui na Irlanda também. Não era uma coisa que eu me via assim, nossa, eu vou ter minha vida lá e pronto, acabou. Não sei, assim, eu só realmente não me via com isso. E aí eu montei o meu top 3, que ficou entre Canadá, Irlanda e Austrália. E aí eu comecei a analisar, beleza, agora eu preciso ver questão de facilidade de visto. Os três davam no mesmo nível de facilidade. Se você é um profissional adequado para o que a empresa precisa, para o que o mercado precisa, eles vão pagar seu visto e tá tudo certo. Então isso já não foi nenhum diferencial entre os três. Questão de qualidade de vida. Pô, os três países são de primeiro mundo, tem uma qualidade de vida gigante, então eu também não consegui ver isso como um diferencial. Para os três me encaixaram muito bem. E aí a gente vem pro clima. Para quem não sabe, o clima da Irlanda ele é muito chuvoso, venta muito, tem aqueles storms, não storms perigosos, mas storms que, né, a gente escuta um barulhão, ventos até de 100 km por hora. Então tem essa questão. O verão aqui não é um tão verão assim, tão calor, né? A gente tem verões ali de 27, 28 graus. Muito raramente bate 30, mas se bater é questão de horas e depois já volta no ano. Então, não temos um verão se a gente comparar com o Brasil, né? Então, vamos botar o lado negativo da Irlanda. E aí eu fui analisar o clima nos outros países, também analisando esse lado negativo. O Canadá, embora ele tenha um verãozinho, um verão legal, o inverno é muito mais rigoroso, né? Tem aquela nevasca, tem neve, sei lá, de quantos metros, que aí as pessoas não conseguem pegar carro, enfim, tem que ficar dentro de casa por alguns meses e tudo mais. E aí eu já coloquei no ponto de lápis e falei, tá, dentre a Irlanda e o Canadá, eu prefiro a Irlanda porque eu não quero chegar no Canadá a ponto de ter neves nesse ponto e falar, nossa, vou ter que ficar trancado em casa por algum tempo, nesse tipo de coisa. Eu sei que, né, tem essa flexibilidade, as pessoas conseguem conviver com isso, mas eu não me via tendo minha família e vivendo numa vida assim, pelo menos quando eu estava fazendo essa análise. E aí teve a Austrália, que é 100% diferente o clima daqui. É um clima totalmente tropical, como se fosse no Brasil. Tem calor, tem muito sol e tudo mais. E aí foi aonde eu bati. Porque enquanto aqui tem um frio, lá tem um calor extremo. E aí, pra mim, eu prefiro muito mais o frio do que o calor. Até porque esse foi um dos motivos que eu saí do Brasil. Eu não conseguia ficar no calor. Eu não conseguia. Se você não tem um ar-condicionado, nossa, você tá suando a todo momento, é uma dificuldade para dormir. Eu já sou calorento normalmente. Então, isso foi uma coisa que eu levei muito em consideração. Embora eu sabia que na casa pode ter ar-condicionado, no escritório pode ter ar-condicionado, eu digo no dia a dia, né? A gente vai sair pra rua, vai passear, a gente sabe que putz, vai ser um calor que eu não iria ficar confortável de viver. E aí, Nicolas, e aí, o que você vai fazer com relação a praias e tudo mais? Como é, aqui na Europa é muito barato da gente viajar para outros países, quando eu digo barato, dependendo da época que você for e do país que você for, é mais barato você viajar do que você comprar um almoço até, sabe? Você encontra passagens aqui de 5 a 10 euros, então é realmente algo muito barato. E aí a gente pode sim fazer uma viagem para Portugal, para Grécia, para Itália, para países que têm um verão um pouco melhor, né? Que a gente consiga pegar ali 35 graus, mas ir apenas para praia, piscinas, viver a parte do verão e depois já voltar para o nosso país, tem essa facilidade.
E aí a Irlanda começou a ficar em primeiro lugar para mim. Aí eu fui ver sobre vistos, eu vi que tinha facilidade de eu chegar aqui como estudante, era um valor mais em conta para mim. E aí aqui, já estando aqui, eu conseguiria buscar opções e vagas de trabalho de TI. Então a Irlanda também ganhou nesse quesito, né? Porque era um valor mais barato do que Canadá e Austrália. A questão de viajar, eu gosto muito de viajar, eu e minha esposa sempre que dá, né? Antes desse Covid que aconteceu, e depois que assim que passar tudo isso, a gente pretende viajar ainda mais. E aqui a facilidade de você ir para um país ou outro aqui na Europa é muito fácil, muito grande. O euro é uma moeda que está muito boa se comparada com outras moedas do mundo. Então, enfim, tudo isso conseguiu chamar minha atenção. E aí, quando eu coloquei na balança a questão do clima aqui com relação aos outros e tudo mais, é logicamente que aqui me fez apaixonar melhor. Aí, mesmo assim, eu vim para a Irlanda falando, beleza, eu vou, é o que eu quero, porém, se eu não gostar de lá, eu posso mudar. Mas aí chegando aqui, fazendo algumas viagens que a gente faz por aqui de carro, conhecendo outras cidades menores, outros lados da Irlanda, a gente se apaixonou 100% pela Irlanda. Confesso que hoje eu não me vejo morando em outro país. Eu não me vejo morando em outro país que não seja aqui. Eu consigo ver a gente dando passos aqui, conseguindo comprar casa, viver a nossa vida aqui. Hoje nós já estamos muito bem encaminhados com relação ao trabalho, qualidade de vida e tudo mais. Então foram esses os motivos que me fez escolher a Irlanda. Então para você que ainda está no Brasil, que realmente está pensando em morar fora, coloca na ponta do lápis, sabe? Tem vários tópicos que você pode analisar, como o que você prefere, né? Com certeza, se uma pessoa que gosta muito mais do calor chegasse na mesma análise que eu fiz, ela ia preferir uma Austrália do que aqui, porque lá tem realmente muito mais calor do que a própria Irlanda. Então, esse foi o meu ponto de vista, essa foi a minha análise que me fez morar aqui. Se você tem algum comentário a fazer, o que você concorda, o que não, o que fez vir para a Irlanda ou desistir da Irlanda, escolher o país que você está atualmente ou que você vai, deixa aqui nos comentários, vamos bater um papo sobre isso. É legal saber opiniões de outras pessoas, é legal saber que tem brasileiro se dando bem em outros lugares do mundo também. E aí a gente vai batendo um papo legal, tá certo? Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.